Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro, Band News FM e aqui no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo nesse sábado à noite, a estreia do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, empate por 1-1 contra o Goiás, um jogo que tem aspectos bem interessantes para a gente abordar sobre o que aconteceu dentro de campo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês, meu muito obrigado mesmo pela parceria e ativa o sininho, dá um like no vídeo que fortalece bem o canal, acompanha as novidades que a gente está fazendo, sempre material exclusivo para a web. A gente viu logo de cara o Ceará repetindo a escalação do jogo contra o Sport, né? O Ramon Menezes ainda não está em condição, o David Ricardo, enfrentando um Goiás que é um time bem diferente daquele do Campeonato Goiano, que trouxe hoje diversas novidades, algumas delas bem conhecidas do futebol cearense, como o Messias, o Lucas Ribeiro, o Thiago Galhardo, enfim. E um Goiás que veio com a ideia muito clara de jogar no contra-ataque, jogando com 3 zagueiros, mas com 2 laterais, não eram nem 2 alas, montando uma linha de 5, uma outra linha de 3, com o Paulo Baia ficando às vezes nessa linha de meio de campo de 3, 4 jogadores, às vezes um pouco mais à frente junto com o Galhardo, enquanto o Ceará tem na primazia de ter a posse de bola e buscar o ataque, coisa que a gente via que estava muito aquilo, um domínio territorial do Ceará com o Goiás tentando encaixar um contra-ataque. O Ceará teve chance com o Saulo Mineiro, até num lance que ele acaba se lesionando para sair ele e o Messias, os dois se lesionam. Tem uma chance com o Eric Puga linda, que a bola bate na trave depois do lançamento do Lourenço, mas o castigo, o futebol ele é meio doido. No único contra-ataque mais forte, o Goiás conseguiu fazer no seu primeiro chute a gol, o gol de 1-0. E aí, existe um momento de vácuo na atuação do Ceará, talvez o pior momento do Ceará no jogo. O Ceará não conseguiu responder bem ao gol tomado, sofreu, não conseguia mais encaixar passes. O Recalde, que entrou no lugar do Saulo, é uma característica diferente, essa bola não ia até ele precisa participar do jogo no toque, ele não é o cara de receber passe em progressão como é o Saulo Mineiro. O Goiás acaba tendo um pênalti no lance que, pelo menos a meu ver, das imagens que eu vi, eu não fiquei com sensação de pênalti, mas o VAR solicitou, foi marcado e era a bola do jogo a favor do Goiás. E novamente o Richard brilha, faz a defesa e aí recoloca o Ceará no jogo. Depois do pênalti defendido pelo Richard, o Ceará volta a partida, volta a conseguir fazer pressão no Goiás, escanteio em cima de escanteio, finalizações de média distância, chute do Ray Ramos, chute do Lourenço. O time conseguiu melhorar, voltou até mais forte do que foi antes do gol do Goiás. Só que o futebol é um negócio tão louco, que o Ceará só conseguiu um empate num contra-ataque. Uma jogada que veio de um escanteio do Goiás, o Paulo Baia não faz o que normalmente esse jogador da sobra costuma fazer, que é rifar mais a bola logo, se livrar do problema, tenta dar um drible no Ailon, o Ailon vai de forma espetacular, puxa o contra-ataque até o Eric Puga, o Puga sofre o pênalti muito bem convertido pelo Lourenço, 1-1, dos males o menor, vai-se para o intervalo com o empate. Na volta do segundo tempo, o Ceará faz os seus melhores 20 minutos no jogo. O domínio não é só territorial, ele é de fato efetivo. O time cresce, o time cria situações, o time acerta a bola na trave. O Goiás, mesmo encaixotado com a linha de 5 defensores, mais 4 e só o Galhardo à frente, não conseguia jogar. Tanto que o Zanardi faz a substituição de colocar o Brenner Culano, mudar o posicionamento do Galhardo para a linha de meio de campo, para ter algum escape na frente. Só que o Ceará não aproveitou esse momento, esse embalo para fazer o 2-1, onde merecia muito ter feito. E aí vem, se eu falei que para quem veio para o jogo, viu bem as qualidades do Ceará das outras partidas, de um time que não desiste, é um time que briga por cada bola, e isso não pode ser negado, falta um banco de reservas que entregue o mínimo para o Wagner Mancini. A queda de física mesmo do Ailon e do Mugni forçaram as entradas do Castilho e do Janderson. O Castilho é muito irregular, tem dia que ele entra bem, tem dia que ele entra mal, dessa vez ele entrou mal. E o Janderson já é mais regular no mau sentido, infelizmente, ele não tem entrado bem há muito tempo. E aí o Ceará perdeu aquele punch, ele perdeu aquela força, a briga estava lá, a organização tática da equipe continuava lá, mas não conseguia mais ser efetivo. Teve chutes de fora da área, o Ray Ramos, num lance até o Tadeu rebate, o Puga quase consegue o drible do goleiro do Goiás, teve chute do Recalde de fora da área, chances não faltaram para fazer o 2-1, tá? Não estou dizendo isso. Se alguém merecia ter feito um segundo gol no final, era o próprio Ceará. Alguém vai lembrar de uma grande defesa do Richard, num lance que o Richardson erra, numa jogada ali com o Marcão, mas o lance já estava parado em impedimento. Se merecia alguém pelo volume, pela entrega, pelo ímpeto ofensivo, era o Ceará. Mas é inegável como as entradas do Castilho e do Janderson caíram um pouquinho de rendimento.
Depois o Mancini ainda tentou colocar o Barcelona na área para ter um jogador de mais força por ali, quando o Lourenço já estava mais cansado, com o recalque por dentro, mas o Ceará não conseguiu o resultado. O resultado acaba sendo frustrante, porque poderia ter tido uma vitória. Mas é um jogo que eu acho que principalmente para se analisar dessa forma. O time é um time brigador, é um time que não desiste e que tem muito espírito de luta. Mas às vezes vai ser complicado depender do banco de reservas para buscar um resultado. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Meu muito obrigado mesmo pela sua presença. Deixa o like, compartilha e fica com a gente que tem matéria exclusiva para a web o tempo todo por aqui.